Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal, Rafael Guarnier. Hoje vamos falar da segunda parte do estudo da primeira epístola aos Coríntios, né? Na série aí, na série macro, vamos dizer assim, as epístolas de Paulo, né? Que eu estou dividindo aí em cada epístola. Então já falamos da epístola aos Romanos, né? E agora estamos aí começando, né? Estamos apenas indo aí para a segunda mensagem, o segundo estudo da primeira epístola aos Coríntios, ok? Bom, se você não curtiu ainda, né? Não curtiu ainda essa mensagem que está rolando aí, curte aí, aperta esse joinha, né? Compartilhe também e inscreva-se no canal, ok? Você nos ajuda muito fazendo isso e ajuda aí a gente propagar essa palavra poderosa. E muitas pessoas perguntam assim, Rafael, qual a sua fonte de estudo e tudo mais? Eu já falei que eu tenho algumas fontes, mas a minha maior fonte de estudo é essa daqui, ó. É essa palavra poderosa, é ela onde eu faço minhas anotações para falar para vocês, e é isso, basicamente, né? Logicamente tem alguns livros, alguns dicionários que a gente consulta, né? Tem uma linha teológica que a gente segue, mas basicamente a nossa principal ferramenta é a palavra de Deus, certo? Então vamos lá, vamos começar capítulo 2, versículo 1, né? Esse capítulo 2, dos versículos 1 ao 16, ele vai falar especificamente de quê? Ele vai falar especificamente que Cristo crucificado, a crucificação de Cristo, né? O Cristo crucificado sempre foi o centro do ministério do apóstolo Paulo. Isso deveria ser para nós um exemplo, né? Isso deveria ser para nós um exemplo. Nós podemos sim e devemos, irmãos, estudarmos, como estamos fazendo aqui agora, mas nenhum dos nossos estudos pode ser mais importante ou estar mais em nível, né, de prioridade maior do que Cristo. Amém? Então, versículo 1. Dos versículos 1 ao 5, né, nós vamos aprender aqui com o apóstolo como levar a cabo, como levar até o fim o seu ministério. Então, se você tem alguma dúvida acerca do seu ministério, se você tem alguma dúvida acerca do que você tem que fazer para o reino, leia esses versículos de 1 ao 5, como eu vou fazer aqui agora com vocês. Olha lá, capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, e em grande tremor. Versículo 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. E para fechar essa primeira parte, versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia. Então, muitas vezes a gente pensa assim, né? Mas eu não estou capacitado para essa missão. Irmãos, nós temos que começar a aprender que esse preparo é importante sim, mas quem nos capacita é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Amém? Bom, alguns destaques para a gente aqui, né? Nesse versículo 1, né, Paulo está testificando, né, ele testifica o ministério de Deus. E qual é o ministério? Né, o mistério de Deus. E qual é o mistério de Deus? Né, o mistério de Deus é Cristo. Cristo como corporificação de Deus. Né, e a igreja apresentada aqui também como a expressão de Cristo. Anota alguns textos aí para você conferir. Romanos 16, 25 e 26. Romanos 16, 25 e 26. Colossenses 1, versículos 26 e 27. Colossenses 2, versículo 2. Colossenses 4, versículo 3. E Efésios 3, versículos do 4 ao 6
e versículo 9. Amém? Dá uma olhada nesses versículos aí que você vai entender melhor essa questão, né, da corporificação de Deus em Cristo. Amém? Nesse versículo 2, vale destacar aqui que quando ele fala aqui, ó, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo, ou seja, ele está dizendo para eles aqui, ó, o meu único assunto com vocês é Cristo. Né? E quando ele fala este crucificado, ele está dando um exemplo do viver de Cristo. Né? Um exemplo de abrir mão, né, da sua vontade para fazer a vontade do Pai. Versículo 3, né? Quando ele fala assim, ó, eu estive convosco em fraqueza, provavelmente era uma fraqueza até física mesmo, devido às perseguições que ele vinha sofrendo, mas aqui ele está falando para os gregos, olha, vocês buscam ser fortes, não só nas filosofias, mas no corpo físico também. Eu não, eu porém estou aqui com vocês em fraqueza, né? Eu estou aqui em grande temor, esse temor interior, em grande tremor, que era exterior. Exteriormente falando, Paulo estava tremendo aqui, de fraqueza, né? E em contrapartida, né, com aquilo que eles procuravam ter, né, os gregos em si. Versículo 4, né, minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, né? Ou seja, ele não usou da sabedoria que ele poderia ter usado, mas ele não quis entrar nesse embate com os gregos, porque a única intenção dele era falar desse Cristo, né, crucificado, mas que ele nem chega a mencionar ainda a sua ressurreição e sua volta em glória nesse momento de introdução a essa ideia aqui para os gregos. Né? E a gente vai entender daqui a pouco por que ele não faz isso. Tá? E no versículo 5, quando ele fala aqui, ó, de sabedoria, ele está se referindo justamente a essa filosofia elementar. Ok? Beleza? Versículos 6 ao 10 agora. Nos versículos 6 ao 10, essa segunda parte, a gente vai falar aqui um pouco de quê? A sabedoria de Deus, né? A sabedoria de Deus no seu aqui mistério, né? A sabedoria de Deus em mistério. Né? E qual é essa sabedoria de Deus em mistério? É Cristo como as coisas profundas de Deus. Amém? Cristo como as coisas profundas de Deus. Versículo 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Então preste atenção. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Então ele está falando aqui, ó, falamos, né, de sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo. Ele está falando de sabedoria das coisas espirituais. Tá? Sabedoria espiritual aqui, a qual nós temos o privilégio de termos em nós. Amém? Verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então essa sabedoria aqui é Cristo. Volta lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, né? Esse mistério que é Cristo, ele estava oculto. Lá em Colossenses 1, né, como nós já citamos, versículos 26 e 27, você vai ver isso. E nesse versículo 7, quando ele fala assim, Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, ele está referindo-se aqui à eternidade. Né? Então Cristo é o mistério oculto de Deus desde a eternidade, de eternidade a eternidade. Versículo 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conhece. Essa sabedoria não faz parte de vocês. Né? Nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, perdão, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, versículo 9, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam, para os que o amam. Versículo 10, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
Então aqui alguns detalhes, quando ele fala assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração. Então pensa comigo, o campo visual do olho, ele é reduzido. O campo visual do olho é reduzido, né? O campo de percepção do ouvido é mais amplo. Agora preste atenção, o campo de compreensão do coração é ilimitado, né? E ainda assim não penetrou no coração do homem, né? E para que a gente consiga ter essa penetração, né? Essa questão fazer parte de nós, estar no nosso coração, a gente precisa de algumas coisas. Primeira delas, temer o Senhor. Segunda, adorar o Senhor. Terceira, crer no Senhor. Mas ainda que você tenha essas três coisas e não tenha a última, que é o amor por Ele, você não consegue entender, né, essas coisas que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu e nem penetrou no coração do homem. Então a receita é: tema, adore, creia e, acima de qualquer coisa, ame-o. Amém? Versículo 10. Repetindo. Mas Deus nulas revelou. Ele só pôde nos revelar através do seu Espírito, porque no Espírito estão as coisas profundas. E quando nós fomos criados com o sopro do Espírito de Deus. Nós estávamos em Espírito em Deus. Então, quando nós nos entregamos, quando nós nos rendemos, quando nós nos anulamos para viver a vontade dele, o Espírito de Deus fala ao nosso espírito, porque é onde nós fomos originados. Amém? E essa conexão é totalmente perfeita, certo? Versículo 11 agora, né? Do versículo 11 até o final do capítulo, até o versículo 16, a gente vai ter a interpretação das coisas espirituais, né? Essa interpretação das coisas espirituais só é possível, né? Coisas espirituais, palavras espirituais são discernidas por pessoas espirituais, ou seja, aquelas que essencialmente têm o Espírito como um com o de Deus, certo? Então olha lá, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está, né? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Ninguém discerne ninguém, a não ser o Espírito que nele está, né? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito vai no profundo, né? O Espírito de Deus vai no profundo. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, quando nós nascemos de Deus, nós nascemos pelo seu Espírito. Ok? Versículo 13. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, ou seja, ensinadas através do Espírito. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, não compreende as coisas profundas, né, de Deus, porque lhe parecem loucura, insensatez, né, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem almático, aquele que não anula, né, aquele que não nega a sua alma, não entende as coisas espirituais. Versículo 15. Mas o que é espiritual, o homem que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E por último, para encerrarmos essa aula, né, esse capítulo 2, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Porque somos um com Ele, né, e temos a faculdade que Ele tem. Né, todas as faculdades mentais de Cristo nós temos. Então, quando Tiago diz, né, peça sabedoria e Ele dará deliberadamente, peça com entendimento que você vai receber essa sabedoria a partir do momento em que a sua alma for negada e o seu espírito estiver totalmente conectado, onde ele nunca deveria ter deixado de estar, né, se não fora lá o pecado de Adão. Mas
que é totalmente possível nos reestabelecermos conectados com Deus através de negarmos a nossa própria vida e vivermos a vida em função daquilo que Ele quer que nós vivamos, em função daquilo que Ele quer que nós façamos. Né? E eu tenho certeza, irmão, Deus nunca vai deixar, né? Nunca vai perder para nós. Quando nós abrimos mão da nossa vida e vivemos a vida dele, nós seremos recompensados, não só nesse mundo, mas na eternidade que está próxima, né? No milênio e na eternidade que vai ser inaugurada muito em breve. Amém? Então é isso. Capítulo 2 foi, né? Espero que você tenha gostado, rapidinho, né? Dá para você assistir bem rápido. Não esqueça de curtir, compartilhar, né? E se inscrever no canal. E lembrando que o livro Apocalipse, de minha autoria, já está disponível para ser adquirido, né, na plataforma lá da Hotmart. Você pode adquirir lá. É só você colocar lá na busca, coloca Rafael Guarnier, né, Rafael com PH, Guarnier, e ele vai aparecer para você lá para você adquirir. Amém? Vou deixar o link aqui também para você adquiri-lo se você quiser. É o primeiro link da descrição aí do vídeo. Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. E até quinta-feira com mais um vídeo da nossa série, né, das epístolas à Igreja de Corinto, né, lá das epístolas do apóstolo Paulo. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.